E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada aqui no Fato. Hoje, a gente vai embarcar numa aventura que, literalmente, vai levar a gente para fora deste planeta. Porque, vamos combinar, o espaço é, sem sombra de dúvida, um dos maiores, se não o maior, mistério que existe. É uma vastidão escura e silenciosa, mas que esconde segredos e fenômenos tão bizarros, tão incríveis, que fazem a nossa cabeça dar um nó e o queixo cair lá no pé. Coisas que desafiam a lógica, que fazem os cientistas coçarem a cabeça e que nos mostram o quão pequenos nós somos diante da grandiosidade do universo. Preparem-se, porque hoje eu separei uma lista de curiosidades espaciais que vão fazer vocês questionarem tudo o que achavam que sabiam. São fatos que parecem saídos de um filme de ficção científica, mas que, acreditem, são pura realidade cósmica. Desde planetas onde o clima é, digamos, um pouquinho extremo, até nuvens de álcool gigantescas, e o fato de que quando você olha para o céu, está literalmente olhando para o passado. É de explodir a mente, não é mesmo? Então, já sabe, né? Ajeita aí na cadeira, no sofá, onde você estiver, coloca aquele fone de ouvido para não perder nenhum detalhe dessa viagem sonora e visual que preparamos. E se prepara para mergulhar de cabeça nesse universo de maravilhas e bizarrices. Pega a pipoca, o refri e bora lá desvendar juntos alguns dos segredos mais insanos que o cosmos tem a nos oferecer. Vai ser uma viagem e tanto, eu garanto. Vamos nessa! Imagina só um lugar onde a previsão do tempo é sempre chuva de vidro derretido com ventos supersônicos. Parece pesadelo, né? Mas esse lugar existe e se chama HD 1809-733b. Esse exoplaneta, que fica a uns 63 anos-luz da Terra, é um gigante gasoso um pouco maior que Júpiter, mas com uma característica peculiarmente mortal. Sua atmosfera é composta principalmente de silicatos. Sim, o mesmo material que forma areia e vidro aqui na Terra. Só que lá, a coisa é um pouquinho mais intensa. As temperaturas na superfície desse planeta são tão infernais que chegam a ultrapassar os 1000 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter chumbo. Imagina então o que faz com os silicatos. Essas partículas de vidro derretido são então sopradas por ventos que atingem velocidades absurdas de mais de 8.700 km por hora. Para vocês terem uma ideia, isso é mais de 7 vezes a velocidade do som aqui na Terra. E não é uma chuvinha qualquer, não. É uma tempestade horizontal de cacos de vidro voando para todo lado. Sobreviver ali? Impossível, nem com o melhor traje espacial do universo. Qualquer coisa que chegasse perto seria instantaneamente incinerada e depois retalhada por essa chuva de vidro supersônica. É um verdadeiro inferno azul, porque, apesar de toda essa brutalidade, o planeta tem uma cor azul profunda e bonita, parecida com a da Terra vista do espaço. Uma beleza mortal que nos lembra como o universo pode ser ao mesmo tempo fascinante e absurdamente perigoso. Então, da próxima vez que você reclamar de uma chuvinha aqui na Terra, lembre-se do HD 1809-733b e agradeça por não estar lá. Aquele lugar é a prova de que, quando se trata de climas extremos, o universo não está para brincadeira. É um lembrete de que, por mais que exploremos, sempre haverá fenômenos que superam nossa imaginação mais selvagem e nossa capacidade de sobrevivência. Um verdadeiro show de horrores cósmico, mas um show que nos ensina muito sobre a diversidade de mundos lá fora. Buracos negros. Só o nome já arrepia, né? Aqueles monstros cósmicos que engolem tudo, até a luz. A gente sempre pensou neles como o fim da linha, um beco sem saída no universo. Mas e se eu te disser que até mesmo os buracos negros não são eternos? Pois é, o gênio Stephen Hawking, lá nos anos 70, bolou uma teoria que virou o mundo da física de cabeça para baixo, a radiação de Hawking.
Essa teoria sugere que, por causa de efeitos quânticos, bem na bordinha do buraco negro, no chamado horizonte de eventos, partículas virtuais são constantemente criadas e aniquiladas. Às vezes, uma dessas partículas consegue escapar antes de ser aniquilada, levando um pouquinho da energia do buraco negro com ela. Pensa assim, é como se o buraco negro estivesse suando partículas muito, muito lentamente. E esse suor cósmico faz com que ele perca massa. Claro, não é um processo rápido. Um buraco negro com a massa do nosso Sol levaria a algo como 10, elevado a 67 anos para evaporar completamente. Isso é um 1 seguido de 67 zeros. É um tempo tão ridiculamente longo que a gente nem consegue imaginar. O universo em si tem só uns 13 bilhões e 800 milhões de anos. Ou seja, a gente não vai ver nenhum buraco negro sumindo por aí tão cedo. Mas a ideia de que eles podem, eventualmente, desaparecer é revolucionária. Isso muda completamente a nossa compreensão sobre esses gigantes. Eles não são apenas devoradores eternos, mas também emissores de radiação, mesmo que ínfima. A radiação de Hawking é uma daquelas coisas que mostram como o universo é bizarro e como as leis da física podem ser estranhas quando a gente mistura gravidade com mecânica quântica. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais extremos e misteriosos, há processos acontecendo que desafiam nossa intuição e nos forçam a repensar o cosmos. Quando a gente pensa no espaço, a gente imagina um frio de lascar, né? O vácuo do espaço profundo, longe de qualquer estrela, tem uma temperatura de fundo de cerca de 2,7 Kelvin, ou seja, uns menos 270 graus Celsius. É frio pra caramba! Mas e se eu te dissesse que existe um lugar no universo que é ainda mais frio que isso? Parece impossível, mas é verdade. Conheçam a nebulosa Boomerang. Essa nebulosa, que fica a uns 5.000 anos-luz de distância da gente, na constelação do Centauro, registra a temperatura mais baixa já encontrada na natureza, apenas 1 Kelvin. Isso é menos 272,15 graus Celsius, ou seja, só 1 grauzinho acima do zero absoluto, a temperatura mais fria teoricamente possível. É tão frio que faz o próprio vácuo do espaço parecer uma sauna tropical em comparação. Mas como isso é possível? A nebulosa Boomerang é o que chamamos de nebulosa protoplanetária. Ela é formada por uma estrela central, no final da sua vida, que está expelindo gás e poeira a velocidades altíssimas, cerca de 164 km por segundo. Essa expansão super rápida do gás é o que causa esse resfriamento extremo. Pensa num desodorante aerossol. Quando você aperta e o gás sai rápido, a lata fica gelada, né? É o mesmo princípio, só que numa escala cósmica e muito, muito mais eficiente. O mais curioso é que os cientistas ainda estão coçando a cabeça para entender todos os detalhes de como ela fica tão fria assim. A velocidade de expansão do gás é incrivelmente alta, e isso sugere que talvez houvesse uma estrela companheira que foi engolida pela estrela central, ajudando a ejetar essa matéria com tanta violência. A nebulosa Boomerang não é só um freezer cósmico, é um laboratório natural incrível para estudar os estágios finais da vida das estrelas e os limites da física em temperaturas extremas. Agora vamos falar de algo que é o oposto de leve e fofo, estrelas de nêutrons. Esses objetos são verdadeiras bizarrices cósmicas, e quando eu digo bizarrices, eu quero dizer no sentido mais extremo da densidade. Para vocês terem uma ideia, se você pudesse pegar uma colher de chá, daquelas de mexer o cafezinho, e encher com matéria de uma estrela de nêutrons, essa colherzinha pesaria cerca de 6 bilhões de toneladas. Isso mesmo, 6 bilhões de toneladas. É um peso tão absurdo que a gente mal consegue conceber. É mais pesado que o Monte Everest inteiro, mais pesado que todos os carros do planeta juntos. Tudo isso compactado no volume de uma simples colher de chá. Mas como diabos algo pode ser tão incrivelmente denso assim?
A resposta está na morte violenta de estrelas gigantes. Quando uma estrela muito massiva, bem maior que o nosso Sol, chega ao fim da sua vida, ela explode numa supernova espetacular. O que sobra dessa explosão, o núcleo da estrela, colapsa sob sua própria gravidade de uma forma brutal. A força gravitacional é tão intensa que esmaga os prótons e elétrons juntos, formando nêutrons. Imagina pegar toda a massa do nosso Sol, ou até mais, e espremer tudo numa esfera de apenas uns 20 quilômetros de diâmetro. É como se a cidade de São Paulo inteira fosse feita de uma matéria tão densa que um pedacinho minúsculo dela pesaria mais que uma montanha. Essas estrelas de nêutrons são tão densas que a gravidade na superfície delas é bilhões de vezes mais forte que a da Terra. Se você tentasse ficar em pé numa estrela de nêutrons, o que seria impossível, claro, você seria instantaneamente esmagado numa camada fininha de átomos. Elas são verdadeiros laboratórios de física extrema, onde a matéria se comporta de maneiras que a gente só consegue teorizar. Uma colherada que desafia a nossa imaginação e nos mostra o quão estranho o universo pode ser. Quando a gente pensa no espaço, a gente geralmente não pensa em cheiros, né? Afinal, é um vácuo. Não deveria ter cheiro de nada. Mas, acreditem ou não, o espaço tem sim um aroma característico. Ou pelo menos é o que relatam os astronautas que já tiveram o privilégio de dar uma caminhada espacial e depois voltar para a segurança da estação ou da nave. E o cheiro não é de flores ou de mar, não. É algo bem mais industrial. Muitos astronautas, ao retirarem seus capacetes depois de uma atividade extraveicular, relatam sentir um cheiro distinto e persistente em seus trajes, capacetes e ferramentas. As descrições variam um pouco, mas os termos mais comuns são metal queimado, fumaça de solda, bife grelhado ou até mesmo noz torrada e pólvora usada. Parece uma combinação bem estranha, né? Mas existe uma explicação científica para isso, ou pelo menos algumas teorias bem interessantes. Uma das principais suspeitas é que esse cheiro venha de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou HPAs. Essas moléculas flutuam pelo universo e são produzidas em processos como a morte de estrelas ou reações químicas em nebulosas. Quando os astronautas estão lá fora, essas partículas podem grudar nos trajes. Outra possibilidade é o oxigênio atômico. No vácuo do espaço, o oxigênio existe como átomos individuais e não como moléculas de O2 que a gente respira. Esse oxigênio atômico é altamente reativo e pode oxidar materiais do traje, liberando esse cheiro metálico. É fascinante pensar que, mesmo num ambiente aparentemente estéril como o vácuo, existam essas partículas e reações químicas acontecendo. O cheiro do espaço é um lembrete sutil de que o universo está cheio de coisas, mesmo onde parece não haver nada. É uma experiência sensorial única, reservada a poucos, que nos conecta de uma forma muito primal com a vastidão cósmica. Imagina só, voltar de um passeio espacial e sentir o perfume das estrelas no seu uniforme. Se você achava que já tinha visto de tudo no espaço, prepare-se para conhecer Sagitários B2. E não é um novo tipo de guerreiro espacial de anime, mas sim uma gigantesca nuvem de gás e poeira localizada perto do centro da nossa galáxia, a Via Láctea, a uns 26 mil anos-luz de distância. O que torna essa nuvem tão especial? Bom, entre outras coisas, ela contém uma quantidade absurda de álcool. Sim, álcool, do tipo que a gente encontra em bebidas. Mas não estamos falando de uma garrafinha esquecida por algum alienígena festeiro, não. Estamos falando de álcool etílico, metanol, álcool vinílico e várias outras moléculas orgânicas complexas em quantidades astronômicas. Só de álcool etílico, estima-se que Sagitários B2 contenha o suficiente para encher 400 trilhões de litros de cerveja. Dá para imaginar? É tanto álcool que daria para deixar toda a população da Terra bêbada por milênios, e ainda sobraria.
Agora, antes que alguém pense em pegar uma nave e ir para lá fazer um happy hour cósmico, é bom avisar, esse álcool todo não é exatamente potável. Além de estar misturado com um monte de outras substâncias, incluindo poeira e gases tóxicos como cianeto de hidrogênio, as condições lá são extremas. A nuvem é densa, fria e é um berçário de estrelas. Ou seja, novas estrelas estão se formando ali dentro, o que torna o ambiente bem caótico e perigoso. Mas a existência dessa adega cósmica é super importante para a ciência. Ela mostra que moléculas orgânicas complexas, que são os blocos construtores da vida como a conhecemos, podem se formar naturalmente no espaço, mesmo em ambientes hostis. Isso reforça a ideia de que os ingredientes para a vida podem ser comuns no universo, e quem sabe, podem ter chegado à Terra primitiva através de cometas e meteoritos vindos de lugares assim. Então, um brinde a Sagitários B2, a nuvem que nos mostra que o universo é um químico muito criativo. Se a ostentação tivesse um endereço no universo, provavelmente seria no sistema do pulsar PSR J-719 438. E o motivo? Um planeta que orbita esse pulsar é, muito provavelmente, feito quase inteiramente de diamante. Sim, você ouviu direito, um planeta de diamante, com um valor que faria qualquer bilionário da Terra parecer um mero aprendiz de rico. Esse objeto extraordinário é conhecido como PSR J-719 438b. Esse planeta de diamante é o que restou de uma estrela que teve um destino bem peculiar. Originalmente, era uma estrela massiva em um sistema binário com o pulsar. Com o tempo, o pulsar, que é uma estrela de nêutrons super densa e que gira rapidamente, começou a roubar matéria da sua companheira. Esse processo continuou até que só restou o núcleo da estrela companheira, um núcleo feito predominantemente de carbono e talvez um pouco de oxigênio. Acontece que, sob as condições extremas de pressão e temperatura perto de um pulsar, esse carbono todo cristalizou. E qual é a forma cristalina do carbono sob alta pressão? Exatamente diamante. Os cientistas estimam que esse planeta tenha cerca de 5 vezes a massa da Terra, mas seja tão denso que seu diâmetro é provavelmente menor que o da Terra. Imagina só, um mundo inteiro brilhando com o fulgor de um diamante gigantesco, orbitando uma estrela morta que pisca como um farol cósmico. Claro, ir até lá minerar esse diamante todo está completamente fora de cogitação, pelo menos com a nossa tecnologia atual. Além da distância imensa, cerca de 4.000 anos-luz, as condições perto de um pulsar são extremamente hostis, com radiação intensa. Mas olha, a simples existência de um planeta assim já é algo que explode a nossa mente. Mostra como os processos astrofísicos podem criar objetos que parecem saídos da mais pura fantasia e nos faz sonhar com as maravilhas que ainda podem estar escondidas no vasto oceano cósmico. Tempo é relativo. Você provavelmente já ouviu essa frase, geralmente associada ao gênio Albert Einstein e sua teoria da relatividade. Mas o que isso realmente significa na prática, especialmente quando a gente fala do universo? Significa que o tempo não passa da mesma forma para todo mundo e em todo lugar. E um dos fatores que mais influencia a passagem do tempo é a gravidade. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. Pensa assim. Imagina que o universo tem um tecido fundamental, chamado espaço-tempo. Objetos com muita massa, como planetas, estrelas e principalmente buracos negros, curvam esse tecido. E quanto mais curvado o tecido, mais lento é o fluxo do tempo naquela região. É como se o tempo tivesse que fazer uma curva maior para passar por ali. Então, se você estivesse perto de um objeto muito massivo, como um buraco negro, o tempo para você passaria mais devagar em relação a alguém que está longe dele, aqui na Terra, por exemplo. Isso não é ficção científica, é física comprovada. Os satélites do GPS, por exemplo, precisam levar em conta a dilatação do tempo.
como eles estão mais distantes da Terra, onde a gravidade é um pouco menor e se movem muito rápido, seus relógios andam um pouquinho diferente dos relógios aqui no solo. Se essa diferença não fosse corrigida, o GPS erraria a sua localização por vários quilômetros em questão de dias. Agora, imagine o quão extremo isso pode ser perto de um buraco negro. Se você pudesse orbitar um buraco negro bem de pertinho, sem ser engolido, claro, por algumas horas, quando você voltasse para um lugar com gravidade normal, poderiam ter se passado anos, décadas ou até séculos para o resto do universo. É uma ideia que mexe com a nossa percepção linear do tempo e mostra como o cosmos pode distorcer até mesmo as coisas que a gente considera mais fundamentais na nossa existência. O tempo, meu amigo, é uma entidade bem mais elástica do que a gente imagina. Quando a gente olha para o céu numa noite estrelada, vemos aqueles pontinhos brilhantes piscando silenciosamente na imensidão. Mas, e se eu te dissesse que essas estrelas, na verdade, estão cantando? Não com vozes humanas, claro, mas elas produzem sons, ou melhor, vibrações que podem ser convertidas em ondas sonoras. É a chamada astrosismologia, o estudo dos terremotos estelares. Assim como os geólogos usam os terremotos para estudar o interior da Terra, os astrônomos usam as vibrações das estrelas para entender o que acontece lá dentro delas. As estrelas não são bolas de gás perfeitamente calmas e estáticas. Elas são caldeirões fervilhantes de plasma, com convecção, rotação e reações nucleares acontecendo o tempo todo. Todos esses processos geram ondas de pressão que viajam pelo interior da estrela e fazem sua superfície vibrar, pulsar, de maneira sutil. Essas vibrações causam pequenas variações no brilho da estrela, que podem ser detectadas por telescópios supersensíveis, como o Kepler ou o TESS. Analisando a frequência e a amplitude dessas variações de brilho, os cientistas conseguem ouvir a estrela e descobrir coisas incríveis sobre ela: sua idade, seu tamanho, sua composição interna, sua estrutura e até como ela está evoluindo. É como se cada estrela tivesse sua própria assinatura sonora, uma melodia cósmica única. Claro, esses sons não se propagam pelo vácuo do espaço da forma como o som que a gente conhece se propaga aqui na Terra. Mas as vibrações estão lá e a informação que elas carregam é valiosíssima. Transformar esses dados em som audível para nós é uma forma de traduzir a física complexa das estrelas para algo que a nossa percepção consegue captar. É como se o universo tivesse uma orquestra sinfônica gigantesca e cada estrela fosse um instrumento tocando sua parte nessa música cósmica. Essa é uma daquelas curiosidades que, quando a gente para pensar, dá um nó na cabeça, mas é absolutamente fascinante. Toda vez que você olha para o céu noturno e admira as estrelas, você não está vendo como elas são agora. Você está vendo como elas eram no passado. Isso acontece por causa de uma coisa muito fundamental no universo: a velocidade da luz. A luz, apesar de ser incrivelmente rápida, quase 300 mil quilômetros por segundo, não é instantânea. Ela leva tempo para viajar as distâncias imensas que separam as estrelas de nós. Pensa na estrela mais próxima do nosso Sol, a Próxima Centauri. Ela está a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que a luz que vemos dela hoje partiu de lá há 4,2 anos. Ou seja, estamos vendo Próxima Centauri como ela era, 4,2 anos atrás. Agora, imagina estrelas que estão muito mais distantes. A nebulosa de Órion, um berçário de estrelas famoso e visível a olho nu, está a cerca de 1.344 anos-luz de nós. Quando você olha para ela, está vendo a luz que começou sua jornada quando a Europa estava na Idade Média. E quanto mais longe a gente olha, mais para o passado a gente viaja. As galáxias mais distantes que conseguimos observar com nossos telescópios mais potentes
estão a bilhões de anos-luz. Estamos vendo a luz delas como era quando o universo era muito mais jovem. Então, o céu noturno é literalmente uma máquina do tempo. Cada pontinho de luz é um fantasma do passado, uma janela para um momento diferente na história cósmica. Quando você olha para a Lua, está vendo ela como era 1,3 segundos atrás. Quando olha para o Sol, com proteção, claro, está vendo ele como era 8 minutos atrás. É uma perspectiva incrível que nos conecta diretamente com a vastidão do tempo e do espaço e nos lembra que o agora do universo é algo muito mais complexo e profundo do que a gente imagina. E aí, que viagem, hein? Chegamos ao fim de mais essa jornada cósmica e eu espero que a mente de vocês esteja tão explodida quanto a minha ficou quando descobri essas paradas pela primeira vez. Desde planetas onde chove vidro, até estrelas que cantam e o fato de que a gente é basicamente um viajante do tempo toda vez que olha para o céu. Sério, o universo é uma caixinha de surpresas que parece não ter fundo, né? É cada coisa que a gente descobre que faz a gente se sentir minúsculo, mas ao mesmo tempo super curioso para saber mais. E o mais legal é que a gente só arranhou a superfície. Tem tanta, mas tanta coisa bizarra e maravilhosa lá fora que a gente ainda nem sonha. Cada nova descoberta abre 1 bilhão de novas perguntas. E é isso que move a ciência, essa curiosidade insaciável de entender o nosso lugar nesse quebra-cabeça gigantesco que é o cosmos. Espero que esse vídeo tenha plantado aquela sementinha da curiosidade em vocês, para quererem saber mais, pesquisar, questionar. Porque o conhecimento, galera, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Então é isso. Se você curtiu essa viagem tanto quanto eu, não esquece de deixar aquele like esperto aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder as próximas aventuras que a gente vai desbravar juntos, e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também pira nessas brisas espaciais. Comenta aí qual dessas curiosidades mais explodiu a sua cabeça. Eu vou adorar ler. Muito obrigado pela companhia, pessoal, e a gente se vê na próxima.